Embora nenhuma disciplina pareça trazer alegria imediata, mas sim tristeza, a verdade é que ela gera um fruto pacífico de justiça e paz para aqueles que são treinados por ela. Hebreus 12, 11. No processo de alcançar algo bom com muito esforço, o trabalho pode ser árduo, mas seus frutos perduram. Por outro lado, ao buscar prazer através de meios vergonhosos, o prazer é efêmero, mas a vergonha permanece. Musonio Rufo. Imaginemos, por um momento, caminhar pelas ruas da Roma antiga, ouvindo sábios discutirem sobre a natureza do sofrimento e da serenidade. Paralelamente, em um canto isolado da Judeia, um líder espiritual ensina as massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interior. Embora esses cenários sejam geograficamente e culturalmente distintos, convergem em uma verdade profunda. Nossa realidade é moldada não pelo mundo ao nosso redor, mas pelas lentes através das quais a enxergamos. É intrigante notar as ressonâncias nos discursos desses líderes. Exploraremos essas conexões em detalhes, mas permita-me dar uma prévia. Sêneca refletiu, questionando por que apontamos as feridas dos outros quando temos cicatrizes próprias. Em contraste, mas com um tom semelhante, Jesus perguntou por que vemos o cisco no olho do nosso irmão, mas não percebemos a trave no nosso. Embora uma abordagem cristã não possa ser diretamente equiparada às figuras estoicas como Sêneca, Marco Aurélio ou Epicteto, a intenção não é comparar mortalidade com divindade. É inegável que ambos os legados continuam inspirando e guiando gerações. Neste material, exploraremos as semelhanças que, à primeira vista, nos deixam com uma pergunta intrigante: Jesus poderia ter tido um coração estoico? Encorajo você a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre o estoicismo e o cristianismo são verdadeiramente reveladoras. A origem do estoicismo. A raiz comum entre as palavras de Jesus e Sêneca ressoa, gerando uma sensação de familiaridade. Apesar de suas origens em culturas e tradições aparentemente distintas, ambos compartilham raízes em uma verdade universal: a percepção interior tem o poder de transformar nossa experiência externa. Antes de explorarmos a vida e os ensinamentos de Jesus, mergulhemos na origem do estoicismo, uma filosofia que paraleliza muitos aspectos do cristianismo. O estoicismo tem suas raízes nas movimentadas ruas de Atenas, o berço da filosofia ocidental. No século 300 a.C., Zenão, influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e dos cínicos, fundou uma escola em Estopo, também conhecida como Pórtico Pintado. Esse pórtico deu nome aos estoicos, uma filosofia liderada inicialmente por figuras como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não reside em riquezas ou reconhecimento, mas na virtude e sabedoria. A vida, segundo eles, não é determinada pelo que nos acontece, mas sim por como respondemos. Em um mundo externo volátil e incontrolável, encontramos controle em nosso mundo interno, onde nossos pensamentos e ações estão sob nosso domínio. Essa é a essência de viver de acordo com a natureza, aceitando o que vier e encontrando paz interior através do autocontrole da virtude. Esses princípios foram compartilhados por figuras notáveis, como o imperador romano Marco Aurélio, que, em sua devoção ao estoicismo, escreveu sobre a efemeridade da vida e a importância de viver com propósito. Suas reflexões ressoam com os ensinamentos de Jesus, que, em um canto distante da Judeia, também instigou seus seguidores a não acumular tesouros terrenos. Ao explorarmos as vidas e ensinamentos de ambos, Jesus e os estoicos, surgem questões inevitáveis sobre como essas filosofias se alinham. Será que o filho de um carpinteiro na Judeia estava familiarizado com as ideias dos estoicos, ou será que chegou, de forma independente, a conclusões semelhantes sobre a natureza humana e o propósito da vida? Ao seguir essa jornada, descobriremos como esse líder espiritual transformador abordou temas como riqueza, vida e verdade. Jesus e os seus ensinamentos. Jesus de Nazaré, nascido no coração do Império Romano em uma região marginalizada chamada Judeia, filho de Maria e José, cresceu em um mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária, os registros históricos sobre sua vida são escassos, e a maior parte do que sabemos vem dos evangelhos do Novo Testamento. Em um contexto de opressão e agitação romana, Jesus, ao invés de liderar uma revolta, propôs uma revolução do coração e do espírito. Seus ensinamentos, profundamente enraizados na tradição judaica,
mostram paralelos impressionantes com o pensamento estoico. Um exemplo é o Sermão da Montanha, onde Jesus proclama: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus." Essas palavras refletem uma mentalidade que valoriza a humildade e o desapego, princípios apreciados pelos estoicos. No Evangelho segundo Lucas, Jesus adverte sobre a ganância, afirmando que a vida do homem não consiste na abundância de bens que tem. Esse conceito ecoa o cerne do pensamento estoico, onde a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na riqueza espiritual e de caráter. Com sabedoria temporal, Jesus convida seus seguidores a transcender preocupações mundanas e focar nas verdades eternas. Assim como os estoicos, Jesus reconhece que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos. Nessa intersecção de ensinamentos, encontramos surpreendentes semelhanças: serenidade diante da adversidade, autocontrole diante de tentações e a busca incessante por virtude são ideais compartilhados por ambas as filosofias. Podemos questionar se Jesus foi um estoico ou se ambos os caminhos, separados por cultura e tradição, convergem em verdades universais. À medida que continuamos nossa jornada, aprofundemo-nos nessas semelhanças, especialmente em torno da virtude e do autocontrole. Veremos como Jesus, como os grandes pensadores estoicos, enfatizou a importância de viver com propósito, integridade e serenidade inabalável diante das tribulações. Profundas semelhanças, virtude e autocontrole na vida. No cerne da filosofia estoica está a convicção de que uma vida virtuosa é a única que realmente vale a pena viver. Para os estoicos, a virtude não é meramente um conjunto de regras morais, mas o epicentro de uma vida boa e significativa. Zenon, fundador do estoicismo, definiu a virtude como um hábito seletivo, uma disposição racional para viver em harmonia com a razão e a natureza. Embora Jesus não tenha usado explicitamente o termo virtude em seus ensinamentos, os estoicos, como Paulo na carta aos Gálatas, discutiram o fruto do Espírito. Este fruto, composto por amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e temperança, reflete a busca pela virtude encontrada no estoicismo. A serenidade de Jesus, mesmo no auge de seu sofrimento crucificado, demonstra uma profunda aceitação e compreensão de seu destino. Sua serenidade diante da adversidade é comparável àquela que os estoicos aspiram a alcançar. Epicteto, um grande estoico, escreveu que não são os fatos que perturbam as pessoas, mas sim seu julgamento sobre eles. Ambos, Jesus e os estoicos, entendem que nossa reação à adversidade é mais crucial do que as próprias adversidades. Imaginemos, por um momento, Jesus conversando com Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico. Enquanto Jesus alertaria sobre os perigos da riqueza e a dificuldade de um homem rico entrar no reino dos céus, Aurélio refletiria sobre a natureza efêmera das posses terrenas. Juntos, nos convidariam a nos separar do material e focar nas verdadeiras riquezas do espírito e do caráter. Para explorarmos mais profundamente esse diálogo imaginário, vamos examinar mais de perto seus ensinamentos sobre o desapego do mundo material no próximo capítulo. Visualize uma tarde serena em Jerusalém, onde as antigas pedras do templo refletem a luz dourada do pôr do sol. Jesus de Nazaré, com expressão serena e profunda, encontra-se com Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma. Embora separados por décadas e geografia, um laço invisível parece unir seus pensamentos. O professor da Galiléia inicia o diálogo, apontando a Aurélio que vê em seus ensinamentos uma sabedoria profunda, ressoante pelas ruas de Roma sobre o desapego das riquezas. Reflete sobre a natureza efêmera dos bens terrenos e pergunta sobre a relação entre o homem e sua propriedade. Jesus, olhando para o imperador com compreensão, responde de maneira contundente: "Digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus." O imperador acena em reconhecimento à profundidade da mensagem. Em suas meditações, Aurélio compartilha sua visão de que muito pouco é necessário para uma vida feliz e que tudo está dentro de você, nas suas maneiras de pensar sobre a riqueza. Ambos os líderes, de contextos diferentes, convergem para a compreensão de que os bens materiais em si não são o problema, o desafio está no apego que lhes damos e como permitimos que definam nosso valor e propósito. Enquanto essa conversa imaginária se dissipa no crepúsculo, surge uma pergunta profunda para todos nós: que valor damos às coisas materiais em nossas vidas? Elas nos definem,
ou são simplesmente ferramentas para proporcionar bem-estar a nós e aos que nos cercam? Com as lições sobre desapego, encontramos ressonâncias nos ensinamentos sobre o amor ao próximo e o bem comum. No entanto, não podemos ignorar as variações fundamentais em suas visões e práticas. Jesus, com seu amor incondicional e chamado ao serviço, e Sêneca, com sua ênfase na virtude e no bem-estar da comunidade, apresentam duas perspectivas complementares. No próximo capítulo, concebemos um diálogo entre Jesus e Sêneca para investigar suas coincidências e discrepâncias, explorando como cada um aborda temas de amor, sociedade e propósito humano. Amor ao próximo e bem comum, diálogo entre Jesus e Sêneca. Num terraço com vista para uma vasta paisagem de oliveiras e campos dourados, Jesus encontra Sêneca, o proeminente filósofo e conselheiro do Império Romano. À medida que as sombras da noite começam a alongar, ambos compartilham reflexões sobre um tema que transcende gerações, o amor ao próximo e a contribuição para o bem comum. Sêneca, com sua voz firme e poses pensativas, observa: professor, seus ensinamentos colocam grande ênfase no amor pelo próximo em Roma. Também valorizamos o bem-estar de nossa sociedade. Embora muitas vezes o vejamos do prisma da justiça e dever, como você percebe esse amor e como pode se manifestar em ações concretas? Jesus, refletindo uma profundidade insondável em seu olhar, responde: amar o próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Evangelho segundo Marcos 12, 31. O verdadeiro amor não busca apenas o próprio benefício, mas transborda em ações para o bem dos outros. É através desse amor altruísta que construímos um verdadeiro sentido de comunidade. Sêneca acena com a cabeça e reflete sobre nossas discussões estoicas. Exploramos a ideia de simpatia, a interligação de todos os seres. Vejo ressonâncias com suas palavras. Em meus escritos, afirmei que o bem-estar de toda a humanidade está interligado. Se há um benefício comum, então está conectado. Parece que ambos estamos falando de uma compreensão mais profunda de como cada ação individual pode impactar o tecido de nossa sociedade. Jesus sorri levemente e acrescenta: cada ato de bondade, não importa quão pequeno, é como uma pedra jogada em um lago. As ondas se expandem, tocando corações e vivendo além do que nossos olhos podem ver. Assim é o reino de Deus, uma semente que, embora pequena, cresce e dá frutos em abundância. Sêneca, com uma expressão de reconhecimento, conclui: então, embora nossos caminhos possam diferir em fundamentos e práticas, a essência do amor e a busca do bem comum são um fio que une cada um de nós. Temos a capacidade de enriquecer e elevar nossa sociedade através de nossas ações e decisões diárias. Enquanto o sol se põe no horizonte, deixando para trás um céu tingido de laranjas e roxos, a conversa entre Jesus e Sêneca desaparece, mas sua ressonância nos perdura. Lembramo-nos da eterna importância da compaixão, empatia e amor incondicional na construção de um mundo melhor. Enquanto refletimos sobre essa conversa profunda, seguimos para mais uma troca de ideias entre Jesus e Epicteto, onde exploraremos suas diferenças fundamentais em crenças e práticas. Divergências nas crenças e práticas, diálogo entre Jesus e Epicteto. O ar fica denso na sala hipotética, onde Jesus repousa com seu olhar compassivo, enquanto Epicteto enfrenta-o com um semblante reflexivo. É o encontro de dois grandes pensadores que, apesar de compartilharem valores universais sobre a humanidade, moralidade e propósito, têm fundamentos de crença distintos. Epicteto inicia: ao longo da minha vida, mantive a convicção de que nossa vontade está ligada à razão e que, através dela, alcançamos a verdadeira liberdade. O que você pensa sobre a natureza da vontade humana e sua relação com a fé? Sempre calmo, Jesus responde: a verdadeira liberdade vem de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Carta aos Hebreus. Epicteto acena com a cabeça, reconhecendo a profundidade da resposta, mas observa: em nossas reflexões, mantemos que a razão, ao estar alinhada com a natureza, é guia para a virtude. A fé, da minha perspectiva, requer uma suspensão da razão. Embora seja poderosa, pode desviar-se da verdade objetiva. Jesus responde que toda árvore é conhecida por seu fruto. A fé, quando genuína, contradiz a razão, mas transcende, guiando o coração para verdades mais profundas e eternas.
Epicteto, citando um de seus ensinamentos, observa que não somos perturbados pelos acontecimentos, mas pela interpretação que fazemos deles. Ele destaca que nossa interpretação, guiada pela razão, determina nosso bem-estar. O ar na sala muda ligeiramente, não sob tensão, mas numa contemplação profunda. Ambos reconhecem que, embora compartilhem o desejo de orientar a humanidade rumo à paz interior e virtude, seus caminhos divergem fundamentalmente em como percebem e se relacionam com o mundo. Essas diferenças nos levam a considerar as raízes teológicas do cristianismo e a visão de mundo estoica. Enquanto o cristianismo tem uma visão teocêntrica do universo, o estoicismo inclina-se para uma perspectiva baseada na natureza e na razão. Ambas as filosofias têm seus méritos, oferecendo lentes diferentes para interpretar e vivenciar o mundo. Com essa estrutura em mente, é essencial explorar melhor essas diferenças, ao mesmo tempo em que consideramos como essas perspectivas podem se enriquecer mutuamente. No próximo segmento, mergulharemos na teologia cristã e na visão estoica do mundo, buscando encontrar o equilíbrio entre fé e razão. Teologia e perspectiva mundial, Jesus e Epicteto. A sala ainda ressoa com o diálogo anterior entre Jesus e Epicteto, agora preenchida com uma atmosfera de reflexão. Enquanto a fé cristã propõe um Deus pessoal que intervém e se preocupa com a humanidade, o estoicismo enxerga o cosmos como uma entidade racional, uma totalidade governada pelo que chamam de logos, ou razão universal. O cristianismo, com sua rica teologia, fala de um Deus amoroso que se tornou humano em Jesus de Nazaré, manifestando divindade em um ato incompreensível de amor. Encarnou-se para redimir a humanidade de seus fracassos, sendo uma religião fundamentada na interação entre o divino e o humano, entre o Criador e suas criaturas. Por outro lado, os estoicos veem o mundo como um reflexo de uma ordem lógica e natural, não necessariamente governado por um Deus pessoal, mas por uma razão universal, o Logos, que permeia e estrutura toda a existência. Sêneca, destacado entre os estoicos, menciona em suas cartas que Deus não está separado do mundo, mas dentro dele. Essa perspectiva promove a ideia de que viver em harmonia com a natureza e suas leis é o caminho para a sabedoria e a virtude. Apesar de suas diferenças, ambas as visões podem se complementar. A abordagem teológica do cristianismo enfatiza a importância do relacionamento e da graça, enquanto o estoicismo, com sua ênfase na autodisciplina e autocontrole, pode oferecer uma estrutura para viver essa graça de maneira prática no cotidiano. Nessa exploração, enfrentamos uma questão essencial: é possível combinar as profundezas da teologia cristã com a prática e a razão do estoicismo? Pode Jesus, com seus ensinamentos revolucionários sobre o amor e a graça, ser considerado de alguma forma um guia nesse caminho? O que pensam os contemporâneos sobre essas semelhanças? Kevin Rowe, especialista renomado em Novo Testamento na Universidade Duke, destaca os paralelos entre o estoicismo e o cristianismo ao longo da história. No século II, Tertuliano referiu-se a Sêneca como frequentemente nosso, e Jerônimo chamou-te nosso santo. Agostinho, em A Cidade de Deus, reconhece a influência de Sêneca nesse cruzamento entre ambas as correntes. Isso levanta a intrigante pergunta: pode o cristianismo ser harmonizado com o estoicismo? Enquanto alguns buscam unificar essas filosofias, outros preferem destacar suas diferenças. Apesar dos desafios de uma combinação completa, é reconhecido que um cristão pode enriquecer sua fé com reflexões estoicas e vice-versa. Josephson, especializado em estudos bíblicos, cita Sêneca para enfatizar a importância de absorver sabedoria de diversas fontes filosóficas. Dodson comenta que, embora Jesus Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, o estoicismo enriqueceu sua compreensão e devoção cristã. Kevin Bosch, especialista em psicologia clínica e escritor, apoia essa visão. Durante sua pesquisa, descobriu notáveis semelhanças entre as ideias de Epicteto e algumas posições cristãs modernas, especialmente em questões éticas relacionadas à família e à reprodução. Apesar de não rotular os estoicos como cristãos, é inegável que eles oferecem perspectivas enriquecedoras para todos. Paralelismos profundos, ensinos estoicos e cristãos. Nos escritos estoicos e cristãos, encontramos lições paralelas que transcendem épocas e crenças. Não falo de satisfação, pois aprendi a estar contente, seja na escassez ou na abundância. A lição é clara: aprendemos a estar satisfeitos, a ter fome, a ter abundância e a suportar o sofrimento. Paulo destaca que a atitude, não a circunstância, deve ser avaliada. Sobre vingança,
Sêneca e Jesus compartilham princípios. Enquanto Sêneca fala sobre não retribuir mal com mal, Jesus enfatiza a regra de ouro: tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. A reflexão sobre a mortalidade é uma convergência. Sêneca encoraja a pensar no fim constantemente, enquanto Eclesiastes 7:36 destaca a impermanência da vida. Marco Aurélio e a Bíblia convergem sobre ansiedade. Marco Aurélio fala sobre libertar-se da ansiedade, ecoando o provérbio bíblico que incentiva a palavra gentil. Ambos também abordam o amor. Pedro insta a continuar amando sinceramente, e Marco Aurélio destaca a necessidade de ser livre de paixões, mantendo-se cheio de amor. Sobre disciplina, há uma convergência. Hebreus 12:11 fala sobre os frutos pacíficos que a disciplina produz, enquanto Marco Aurélio reconhece a alegria posterior à disciplina. Quanto ao trabalho e prazer, Sêneca e a Bíblia encontram paralelos. Ambos destacam que o bem duradouro supera o prazer passageiro. Sobre raiva, ambos advertem contra a sua pressa. Eclesiastes 7:9 e Sêneca concordam que a raiva reside nos corações dos tolos. A atitude diante do triunfo ou da falha é outra semelhança. Sêneca destaca a arrogância no triunfo e a tolice na falha. Sobre quietude, há convergência. Salmos 46:10 destaca a importância de permanecer em silêncio para reconhecer a divindade, e Marco Aurélio aborda a calma e quietude na ação altruística. No aspecto de exemplos a seguir, a harmonia também é encontrada. A Bíblia instrui a ser imitador de Deus, e Sêneca destaca a importância de escolher um mentor. A instrução de amar os inimigos é partilhada. Tanto Romanos 12:20 quanto Sêneca enfatizam a acumulação de brasas ao mostrar bondade aos inimigos. Esses paralelismos entre os ensinamentos estoicos e cristãos oferecem uma rica tapeçaria de sabedoria, ressoando em diversas áreas da vida e conduta. Conclusão: Jesus, um Messias estoico. Nossa jornada pelas areias do tempo e da filosofia nos levou a ponderar sobre a possibilidade de Jesus, o Messias da tradição cristã, compartilhar semelhanças com os grandes pensadores. Embora as filosofias estoicas sejam únicas em suas abordagens, convergem em verdades universais sobre humanidade, moralidade e propósito. Enquanto o cristianismo explora as profundezas do amor divino e do relacionamento pessoal com Deus, o estoicismo oferece ferramentas práticas para viver em harmonia com a natureza e encontrar serenidade nas tempestades da vida. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, percebemos que, independentemente de nossas crenças religiosas, há lições valiosas para incorporar em nossa vida diária. O Evangelho de João destaca: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se você se identifica com os ensinamentos de Jesus, as reflexões de Marco Aurélio ou simplesmente busca uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo, o convite é viver com propósito, integridade e um amor que transcende barreiras. Agradeço profundamente por seu amor e atenção dedicados a este vídeo. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuar aprendendo e nutrindo sua mente com mais filosofia. Aguardo suas reflexões na seção de comentários, é sempre uma honra ler suas opiniões. Deixo 2 vídeos que podem despertar seu interesse. Cuide-se e até breve.